No dia de hoje trago apenas dados dramáticos que não deveriam representar este país, mas que são uma realidade e que têm que ser falada. Mais de 600 mil idosos em risco de pobreza e de exclusão, o maior número de sempre em Portugal. E portanto, meus caros, vamos ver esta notícia, falar um bocadinho sobre estes dados e fazer também uns breves comentários sobre a gestão socialista, ora social-democrata, miserável deste país. Ora, temos mais de 600 mil, nunca houve tantos idosos em risco de pobreza e de exclusão. É o reverso da medalha do aumento da esperança média de vida e também um sinal atroz de derrota civilizacional e das políticas sociais. Nos últimos 5 anos, o número de pessoas com mais de 65 anos a viver em risco de pobreza ou exclusão social aumentou em Portugal de forma alarmante. De acordo com os cálculos efetuados pelo Página 1, com base nas percentagens divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE, e cruzando esses valores com as estimativas oficiais da população residente, verifica-se que entre 2019 e 2024 houve um acréscimo de mais de 100 mil idosos nesta situação frágil socioeconómica. Em números absolutos passaram de cerca de 560 mil para 600 mil, o maior número da história do país. E portanto, meus caros, se isto não é um símbolo dramático da fraqueza e da falha civilizacional destas políticas públicas implementadas ora por socialistas, ora por sociais-democratas, eu sinceramente não sei o que será. Fala-se muito e o Partido Socialista gaba-se com muita frequência desses ditos feitos, desses aumentos de pensões e desses aumentos de salários que supostamente seriam da responsabilidade do Partido Socialista. Será que estas falhas miseráveis do tratamento trágico dos idosos que foi dado pelo poder político não é também responsabilidade de quem nos governou nestes últimos anos? É que eu acho que ora socialistas, ora sociais-democratas são cúmplices desta falta de respeito pelos idosos portugueses, que foram pessoas que passaram a vida toda a trabalhar, que passaram circunstâncias muito difíceis na sua vida, que a minha geração ainda nem sonha e sinceramente espero que não venha a acontecer, mas as perspectivas não são boas. Pessoas que passaram as passas do Algarve, como se costuma dizer, e que no dia de hoje ganham menos do que um imigrante que chega do Indostão com idade e corpo para trabalhar. E portanto, isto é importante que se diga: idosos em risco de exclusão e de pobreza que ganham 200 e 300 euros de pensão, enquanto que um imigrante veio para a televisão gabar-se de ganhar 590 euros do Estado e de dizer que é pouco porque as rendas estão altas. E realmente as rendas estão altas, mas estão altas para todos. E há pessoas que não recebem um cêntimo do Estado, que é a grande maioria do país, e acaba por efetivamente pagar também essas rendas que muitas vezes têm os seus valores impulsionados por causa da invasão de imigração em massa e, portanto, não é propriamente muitas vezes, é o que acontece, quer dizer, se a procura aumenta e a oferta estagna, o que nós temos é o aumento dos preços generalizado. Não é propriamente uma grande novidade, não é uma lei económica muito complexa de se compreender. Este dado é tanto mais preocupante porque continua ausente das apresentações formais do INE, que se limita a publicar apenas as proporções percentuais. Além disso, fica escondida, entre aspas, de uma melhoria registada na população vista globalmente. Pela primeira vez desde 2018, segundo os dados divulgados no final de maio relativos ao ano passado, 2024, a percentagem da população residente em risco de pobreza ou de exclusão ficou abaixo da fasquia dos 20%, sendo que na faixa dos 18 aos 24, que grosso modo corresponde à população em idade ativa, nem sempre, mas tendencialmente é a grande maioria, essa percentagem é ainda mais baixa, 17,8%. No entanto, aquilo que os números relativos não mostram é que a população idosa tem vindo a crescer continuamente e daí o número de vulneráveis acima de 65 anos estar em contínuo crescimento desde 2018. Esta omissão de dados absolutos mascara o verdadeiro impacto social da evolução. E portanto, meus caros, os supostos salvadores da segurança social deveriam neste momento estar a fazer então a salvação da segurança social, que pelos vistos não se verifica. Há um buraco enorme na segurança social, temos uma dívida pública ainda bastante alta, apesar
apesar de ter andado a fazer uma trajetória descendente, já há previsões de que isso se vai alterar e de que o excedente orçamental tão prezado pelo poder político para que se diga nós somos bons gestores de contas públicas, apesar de nada funcionar a nível nacional, mas eles dizerem pelo menos temos um excedente orçamental, sabe Deus o que é que isso representa do ponto de vista prático, mas estes senhores apresentam-se como grandes gestores e grandes gestores das contas públicas, apresentam-vos um excedentezinho orçamental num país em que nada funciona e onde temos idosos com um número histórico em risco de pobreza e de exclusão social. É uma falta de respeito e é um atestado de estupidez que se passa ao povo português. Com efeito, os valores do INE compilados no âmbito da meta europeia de 2030 indicam que 23,8% dos idosos se encontravam em 2024 em risco de pobreza ou de exclusão social. Esta percentagem parece apenas ligeiramente superior aos 20,4% de 2019 e até mais baixa do que em 2021 em plena pandemia, mas em termos absolutos o aumento é muito relevante. E portanto, meus caros, há com muita frequência pessoas, e aliás estes números são martelados também consoante a vontade do poder político. Uma coisa que ninguém acaba por dizer, no fundo, é que há pessoas que dizem, bom, mas tivemos aqui um aumento salarial. Muitas vezes o Partido Socialista usa muito isto, nomeadamente sobre o salário mínimo, acabam por dizer isto com muita frequência. Bom, nós aumentámos o salário mínimo 6%. Aliás, eles dizem desde os tempos do António Costa, aumentaram não sei quantos por cento. E este aumento representa apenas o crescimento nominal, não representa o crescimento real. Ou seja, se retirarmos desse aumento salarial a inflação, que é o mais importante, nós conseguimos perceber que os aumentos salariais não só estão mais ou menos estagnados, como também muitas vezes há anos em que a pessoa comum perde dinheiro do ponto de vista real. Ou seja, os salários até aumentaram, até fizeram aumentar o salário mínimo, como se o salário mínimo se aumentasse por decreto, mas enfim, e realmente aumenta-se por decreto, mas não deveria ser assim que as coisas funcionam do ponto de vista económico. Dizem-vos assim, nós subimos os salários 5%, isto estou a mandar números para o ar, não estou a falar de realidade de 2024 ou de 2023. Aumentámos os salários 5%, mas depois a inflação é 4,5%, ou seja, o vosso poder de compra na prática aumentou 0,5%, e é quando aumenta. Apresentam-se muitas vezes estes dados que não são escrutinados e, aliás, não são bem explicados para o público comum e que muitas vezes representam um aumento ínfimo do poder de compra, e é quando aumenta, porque muitas vezes temos uma inflação tão alta que o poder de compra não só não aumenta como diminui. E portanto, é importante que se diga e que se faça esta desconstrução dos dados, nomeadamente da pobreza entre idosos, que temos basicamente um número histórico de idosos em Portugal em risco de pobreza e de exclusão social, mas que nem sequer há uma palavra do poder político sobre este assunto, e o Partido Socialista focou-se muitas vezes durante a campanha ou em fazer cartazes ou em dizê-lo publicamente, se os idosos hoje ganham X é porque nós fizemos com que isso acontecesse. Mas quando se fala das falhas que o país incorreu nos últimos anos, o Partido Socialista esquiva-se de responsabilidades. Ou seja, eles fizeram as coisas que podem ser consideradas relativamente boas, independentemente da análise que se faça a posterior, mas depois as coisas que foram mal feitas, isso aí lavam as mãozinhas e passam a responsabilidade ao próximo. Mas enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. No dia de hoje achei por bem trazer esta notícia. Ficam com o link na descrição, como é habitual, mais ou menos a meio da descrição tem o link num campo que diz conteúdos citados ou utilizados, e era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos que só gostem neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.